Oi! Hoje vamos falar um pouquinho de Death Note. Nossa, T-Bones, mas Death Note ficou muito modinha. Por que você vai falar dele? Preste atenção. Se você gosta de alguma coisa, o conceito de modinha não existe. Para quem não conhece, Death Note ele é focado em um estudante chamado Yagami Raito. Logo no começo do anime você consegue perceber que ele é um estudante acima da média. Traduz esse trecho em inglês para o japonês aí. Aí o professor, não esperava menos de você, Raito. Esse estudante, ele observa o mundo ao seu redor e vê a tamanha futilidade em que o mundo está mergulhado. Ele tem completa ciência de toda a crise de valores que a sociedade passa. Como no anime, também é real em nossa sociedade. Vocês precisam concordar comigo que apesar de todo o avanço da humanidade, na ciência, na tecnologia e blá blá blá, os nossos valores, nossos sentidos de respeito, de moral e de ética, eles vão se perdendo cada vez mais. Não é que as coisas estão piorando, não é isso. É que as coisas estão começando a aparecer agora. As coisas, as notícias, os fatos, eles estão sendo veiculados muito mais facilmente do que antigamente. Então, às vezes a gente tem a noção de que as coisas estão piorando, né? A humanidade está cada vez mais em decadência, mas não. É que as coisas estão sendo muito mais mostradas agora. E é nesse contexto que ele está lá tranquilamente em sua classe e percebe um caderno caindo lá do céu. Um simples caderno, porém letal. Yagami no começo vê aquilo como uma brincadeira de mau gosto. Caderno da morte, como assim? Isso funciona? Mas a curiosidade dele fala muito mais alto e ele acaba percebendo posteriormente que aquele caderno realmente funciona. Funciona, mas mediante algumas regras. Ele teria que escrever o nome de uma determinada pessoa, mentalizando a sua face. Depois de 40 segundos, se ele não especificasse a razão da morte no caderno, ela morreria de ataque cardíaco. É nessa oportunidade que Yagami Raito ele quer virar o deus do novo mundo. Garoto ambicioso. E com isso ele começa a escrever nomes de pessoas que estão condenadas à morte, de pessoas que são consideradas bandidas. É diante dessas várias mortes que começam a ocorrer que as organizações mundiais elas resolvem se reunir e discutir o que realmente está acontecendo. Mas sem uma luz no fim do túnel, eles não sabem como desvendar o que está acontecendo e eles chamam finalmente L. Ela é considerado no anime um dos maiores detetives do mundo, no qual conseguiu resolver 100% dos casos e dos mais difíceis. E aí que é nessa reunião com ela e as organizações mundiais que surge uma questão importante. Um dos integrantes da reunião levanta a seguinte questão: esse volume de mortes, ele está ocorrendo com pessoas condenadas à morte, qual que é o problema disso? Aí depende da opinião de cada um, né? Sinceramente, por mim, tinha pena de morte, por mim matava tudo, para determinados tipos de crime, para crime grave, homicídio, estupro, enfim. Mas, porém, contudo, todavia, somente seria a favor se esse sistema fosse perfeito. Coisa que está muito longe de ser. Muita gente defende a pena de morte no Brasil. Será que é viável a pena de morte no Brasil? Se nos Estados Unidos, que é uma das maiores potências mundiais, existe uma taxa de erro com relação aos condenados à pena de morte, no Brasil como que vai ser? Só para vocês terem uma noção, uma pesquisa publicada numa revista americana e que posteriormente foi publicada na BBC Brasil, revelou que 4% dos condenados à morte são considerados inocentes. E 1,6% desses 4% que são condenados à pena de morte são inocentados antes da efetivação da pena. Ou seja, muita gente morre completamente inocente. Imagina só quantas pessoas inocentes vão passar despercebidas. Para você que concorda com o que eu disse, o que você acha de Yagami Raito matando desenfreadamente do jeito que ele mata? Quantas pessoas inocentes você acha que passaram desapercebidas com ele lá anotando os nomes que nem doido? Gente, então é isso. A minha intenção não foi trazer nenhum spoiler do anime, foi só trazer a questão do quanto o anime é bom e a questão da pena de morte também. Então, por favor, se vocês gostaram, eu vou ficar muito agradecido de coração se vocês clicarem em gostei, se vocês compartilharem para alguém que vocês acham que gosta, compartilhar nas redes sociais, se inscreverem no canal,
Vou ficar muito feliz e isso vai com certeza me estimular a fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima!